Pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem. A gente vai ter a introdução de aula sobre um novo software hoje. O Word faz parte do pacote de escritório da Microsoft e é um dos mais importantes. Por quê? Porque vocês usarão muito ele nos próximos anos, e inclusive na faculdade, quando, se Deus quiser, estarão lá. Bem, a gente está aqui com o editor de texto aberto. Como já falei, é o Word, pertence ao pacote de escritórios da Microsoft, aquela empresa do Bill Gates, né? Tem algumas coisas que eu tenho que falar antes para que a gente possa compreender a importância de saber trabalhar com esse software. Os trabalhos escolares e os trabalhos acadêmicos, pessoal, antes vocês podiam fazer sem uma regra e sem um padrão. Mas é importante que vocês entendam que a partir de agora vocês terão que seguir algumas regras e alguns padrões que são normas exigidas para a elaboração desses trabalhos. A organização que regulamenta isso é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é chamada de ABNT. Ela traz várias instruções de como os trabalhos têm que ser construídos, moldados dentro desse editor de texto. Aí a gente vai ter duas etapas aqui. Uma primeira etapa é ensinando vocês a mexerem nas ferramentas, e uma segunda etapa trazendo algumas, as principais orientações da ABNT, para que quando vocês forem fazer um trabalho, vocês façam em cima dessas normas. O que é bom, o que é que vocês têm que entender já agora? A partir de agora, fazer trabalhos escolares, trabalhos acadêmicos, seguindo as normas padrão que são pedidas pela ABNT. Pessoal, a versão do Word que eu estou utilizando é a 2013. Algumas pessoas podem ter o 2007, 2010, outras o 2016. Só que tem que ficar claro que não vai ter grande diferença entre um e outro não, viu? Apenas alguma ferramenta e algum botão que pode ser encontrado em um local diferente, mas as ferramentas que a gente vai ter disponível aqui nesse tem nos outros, ok? Pessoal, a princípio a gente vai tentar entender aqui o layout, ou seja, a cara do Word, como é que ela é distribuída. A gente tem a princípio aqui uma barra de menus. No início do ano eu ensinei a vocês que toda vida que a gente tem esses vários nominhos, que quando clica neles eles trazem várias outras ferramentas disponíveis, a gente sempre chama isso aqui de barra de menus em qualquer software, viu? Lembrem disso. E essa barra de menus ela é composta de arquivos que, quando eu clico, modifica a cara do Word e vem as opções de criar um novo documento do zero, abrir um documento existente, salvar o documento que eu estou construindo, salvar como, que é quando eu abro um documento e quero salvar com outro nome. Eu posso utilizar essa ferramenta aqui. A opção de imprimir, compartilhar, exportar. Exportar é muito interessante, pessoal, porque é por aqui que eu consigo criar um documento no Word e transformar ele em PDF. Tá aqui, ó, exportar. Aí tem essa opção aqui, ó, criar PDF XPS. Se eu clicar nisso daqui, automaticamente o documento que eu estou criando será transformado em PDF, ok? Pronto. Geralmente você vai utilizar isso aqui, se não for criar um novo documento e abrir, é próximo ao final, né? A parte de salvar. Se bem que uma dica importante, pessoal, é que eu faço. Todo documento de texto que vocês estiverem criando, salvem de minuto em minuto. Pode acontecer uma queda de energia, o computador dar um problema, desligar, e aí se for um trabalho extenso, algo que deu muito trabalho, vocês vão perder tudo se não salvarem, viu? Aí é interessante salvar de minuto em minuto. Então vocês podem vir nesse botãozinho aqui, ó, quando estiverem construindo o trabalho, clicar em salvar, ou então clicar aqui em salvar, salvar como,
mas vão salvando o trabalho de vocês, ok? Da mesma forma como a gente viu o menu arquivo, que dá um leque de opções, os outros menus, como página inicial, inserir, design, layout de página, todos eles trazem um número bem grande de ferramentas que a gente pode utilizar quando clica nos menus aqui em cima, viu? Ó, podem verificar. A gente vai aprender, pessoal, os principais. Por quê? Porque a nossa aula ela não tem tempo disponível para contemplar o aprendizado de todas elas. Entretanto, fiquem tranquilos que aquelas que realmente são importantes para a construção de um trabalho baseado nas regras da ABNT estarão todas aqui. Quero que vocês observem essa parte central do Word aqui, ó, que é o desenho de uma folha, é uma página. A primeira coisa em relação às regras e às orientações da ABNT é sobre o tamanho dessa página aqui, sobre o tamanho da folha que seria impressa, né? Ela diz que a folha tem que ser papel A4, esse é o tamanho da folha. Então a gente tem que configurar aqui no programa de edição de texto para que essa folha aqui fique exatamente do tamanho pedido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como é que a gente faz isso? Ó? A gente vem na barra de menus, clica em layout da página, vem aqui embaixo e aí tem um dos botões que tem a opção tamanho. Logo abaixo do botão tamanho tem uma setinha e é nessa setinha que eu vou clicar. Quando eu clico, aparecem várias opções, ó. De todas elas, aqui eu preciso para o trabalho acadêmico orientado pela BNT é a folha de papel A4, está aqui, ó. Cliquei nela e já faz com que a folha fique no tamanho adequado. Outra orientação sobre configuração da ABNT é a questão das margens. O que são essas margens, pessoal? As margens são a distância em que o texto vai ficar das laterais da folha e da parte superior e inferior também, certo? Por exemplo, ó, vou colocar aqui a letra A, coloquei. E se vocês observarem, tem uma distância da parte superior para a letra A e tem uma distância da parte esquerda para a letra A. Isso eu chamo de margem. Da mesma forma que tem essa distância superior e esquerda, também tem uma distância da parte direita e da parte inferior. E qual é a recomendação que a ABNT nos passa? Ela diz que a parte superior da folha tem que ficar numa distância de 3 centímetros. Essa é a margem superior. A margem esquerda também deve ser 3 centímetros. Porém, a margem direita deve ser 2 centímetros e a margem inferior deve ser 2 centímetros. Como é que a gente modifica isso? Ainda aqui no menu layout da página, a gente clica aqui em margens, na setinha que tem embaixo, da mesma forma como foi em tamanho. Se vocês procurarem aqui, não vai ter essa configuração que eu falei para vocês. Então o que é que a gente faz? Vem em imagens personalizadas. Cliquei em imagem personalizada. Só é colocar 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior e 2 direita. Aqui ficou porque eu tinha deixado de uma última vez, pessoal, mas geralmente ela não vem nessa configuração por padrão, viu? Para a gente continuar, eu vou digitar um texto aqui, como se fosse já a construção da capa do trabalho, ok? A primeira coisa que tem que se colocar é o nome da instituição que você estuda. No caso aqui, a nossa seria P. Doutor José Costa. Depois tem que vir o nome da disciplina, pessoal. No caso, informática básica. Depois o curso. Eu, quando fiz o ensino médio, eu fiz um curso técnico em contabilidade. Era colega do professor Orlandito, meu amigo.
E aí, pessoal, depois tem que vir o nome do professor. Esse aqui tem que vir descrito, viu? Ou com o nome professor mesmo, ou então com o númerozinho 1 que você coloca, aí descreve depois quem é lá no final da folha. Como esse númerozinho 1 seria colocar o nome do professor, vamos dizer que Cícero Vitorino é o professor. E aí é colocado um bem pequenininho aqui, ó, na depois do nome dele, ó. Lá embaixo, na folha, no final da folha aqui, ó, teria que ter um umzinho pequeno descrevendo que seria ele o professor de informática básica nesse caso. Mas vocês podem também colocar o nome professor. Depois, se alguém tiver dúvida como é que coloca aquele númerozinho, vocês podem entrar em contato comigo que eu falo, viu? Quem tiver computador aí, tiver precisando, qualquer hora do aperto aí pode perguntar. E por último, o nome do aluno, sem colocar o nome aluno. Vamos botar o... Pronto. Começamos a criar a nossa capa, ok? Bem, agora pessoal, eu tenho que fazer algumas configurações nesse texto. Por exemplo, o alinhamento do texto na capa, não no resto do trabalho, mas na capa, ele tem que ser centralizado. Então eu tenho que selecionar o texto com o mouse, procurar aqui as ferramentas de alinhamento que ficam na página inicial e escolher a opção de centralizar ou o atalho Ctrl S. Cliquei, centralizou tudo, ok? Outra configuração que tem que ser observada é a questão do tipo e do tamanho da fonte que tem que ser usado. Para me modificar aqui a fonte, eu seleciono o texto e aqui ainda no menu página inicial eu utilizo essas duas caixas aqui, ó. Uma tem um número, esse número é referente ao tamanho da fonte. Quanto maior o número, maior vão ficar as letras. Quanto menor o número, menor vão ficar as letras. E também o tipo de fonte que eu vou utilizar, pessoal. Existem muitos tipos de fonte. Entretanto, a ABNT só permite utilizar dois tipos. Não pode usar mais do que esses dois para trabalho acadêmico, trabalho científico, trabalho escolar, viu pessoal? Os dois tipos de fonte que são autorizados a utilizar, um é o Arial, dei Enter, ó, mudou para Arial. Lembrem que mudou porque está selecionado. E o outro é o Times New Roman. Olha aí, eu só posso utilizar esses dois tipos, viu? Deixei no Times aqui, mas eu uso mais o Arial. Outra coisa, selecionei o texto e tenho que continuar selecionado porque eu tenho que modificar o tamanho. A regra da ABNT diz que o tamanho de fonte para trabalho tem que ser tamanho 12, sempre tamanho 12. Bem pessoal, outra coisa que a gente tem que fazer aqui é organizar a questão do chamado espaçamento entre linhas, que é o que? O espaço que tem de uma linha para a outra. Se vocês olharem aqui, tem um espaço do nome da escola para o nome da disciplina e tem um espaço do nome da disciplina para o nome do curso e assim por diante. Como é que a gente modifica isso? Ó? Eu seleciono o texto que eu quero modificar o espaçamento entre linhas e aqui ainda no menu página inicial eu procuro essa parte de parágrafo. Aqui em parágrafo tem aqui o botão espaçamento de linha e parágrafo. Tem uma setinha do lado direito, eu clico nela e aí eu vou nessa opção aqui, ó, opções de espaçamento de linha. Vai abrir essa caixa e aí eu vou ter várias opções aqui, ó. Ele tá com o nome aqui na parte de espaçamento em múltiplos.
É bem nesse local aqui, onde tem o espaçamento entre linhas, tá múltiplos. Na capa, pessoal, nos trabalhos de ABNT, ele orienta que tem que ser um espaçamento chamado de simples, ó. Simples. Eu coloco em simples e dou OK. Pronto, ficou mais próximo o texto. Entretanto, uma observação. Só na capa é que se utiliza simples. No restante do trabalho, pessoal, o espaçamento tem que ser 1,5 linha. A não ser em citações. Aí modifica também isso daí. Aí é detalhe para outra hora. Mas coloquem isso na cabeça, ó. A capa, o espaçamento entre linhas, que é a distância de uma linha para outra, é simples. E o resto do trabalho é de 1,5 linha. Ok? Agora a gente vai inserir o título, pessoal, do trabalho. O título, pessoal, tem que ficar no centro da folha, tanto no centro horizontal como no centro vertical. O centro horizontal eu já expliquei a vocês como é que faz, né? É só utilizar a ferramenta de alinhamento centralizado. Para mim saber o centro vertical da página também é simples. É só eu utilizar essa régua que tem aqui do lado esquerdo, ó. Deixa eu aumentar que foi pior. Essa régua que tem do lado esquerdo aqui e colocar o texto exatamente do lado aqui do número 12, em frente ao número 12, rente ao número 12. Por quê? Porque a parte textual, ó, vem até 24 centímetros e meio, quase 25. Então seria o que? 12,5 por aí, em média, né? 12,25. Então como é que a gente faz isso? Sai apertando o Enter até chegar rente ao 12, passando um pouquinho, né? Ó, tá aqui o 12, passando um pouquinho, porque tem que ser em torno de 12,5. E aqui eu posso digitar o título do trabalho. Então, vamos dizer aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou falar sobre tecnologias da informação. É interessante que seja em caixa alta, viu? Caixa alta, pessoal. Sempre que alguém falar em caixa alta, tá falando que vocês têm que digitar só com letras maiúsculas. Tecnologia da informação. Pronto, isso aqui seria o título do meu trabalho. Sim, alguns computadores não estão com a régua ativada. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no menu Exibição e aqui ó, tem uma caixinha com o nome régua. Se eu desmarcar ela, a régua some. Se eu marcar, ela volta. Deixei marcado. Voltei para o menu Página Inicial. Na maioria das vezes pedem que a gente coloque o título em negrito. O que é negrito, pessoal? É uma ferramenta que tem no editor de texto para que o texto fique escuro, bem forte. Ó, olha aí, ó. Pronto. Ó. Alguns professores orientam que você coloque o texto em tamanho 14, viu? A única parte assim de tamanho maior, mas não é, mas nem sempre é assim. Vocês têm que ver o padrão que o professor pede e a norma da ABNT que ele se baseia, ok? Porque tem mais de uma norma da ABNT. E por último aqui na capa, a gente vai colocar o nome da cidade, bem no limite da folha, bem no limite aqui. No caso você coloca o nome da cidade, o estado e o mês e o ano. Vou botar aqui outubro de 2020. Centralizado também. Bem pessoal, a capa é isso aí.
Nesse ponto, alguns alunos sempre perguntam como é que faz para criar uma nova página no editor de texto. E é muito simples, pessoal. É só continuar digitando quando chegar no limite inferior da página. Automaticamente, o editor de texto acaba criando uma nova na medida que você vai digitando e vai necessitando que ela seja incluída. Entretanto, você pode precisar iniciar uma nova página sem ser a continuação de texto da página anterior. E aí, nesse caso, a gente tem duas opções. Ou simplesmente vocês apertam Enter, que aí ele vai criar uma nova página, só que uma nova página vinculada à anterior. Ou então vocês vêm aqui no menu Inserir, Página, Quebra de Página. Cliquei, automaticamente ele criou uma nova página. Qual a diferença de se usar simplesmente Enter para usar a quebra de página? O Enter, pessoal, ele deixa a página anterior, aliás, a página criada vinculada à anterior. O que faz com que você apagar um pouco do texto da página anterior, vai subir o texto da página criada, foi criada nova, certo? Ou seja, mexe na configuração uma da outra. O ideal, quando você termina uma parte do trabalho que vai criar uma nova parte, tipo, terminei a introdução, vou fazer o desenvolvimento, preciso de uma nova página, vou usar Enter? Não, o ideal é que você use a quebra de página. Isso vai garantir que se você mover e mexer o quanto quiser depois na introdução, isso não vai mexer na parte do desenvolvimento do trabalho. Eles ficam independentes. Pessoal, alguns trabalhos acadêmicos pedem que vocês coloquem um sumário no trabalho. O sumário, pessoal, é aquela mesma coisa de índice, de menu, que vai descrever as partes do trabalho e em que página se encontra cada uma delas, ok? Eu vou escrever aqui sumário, vou apertar Enter duas vezes. E bem aqui eu deveria colocar as partes que o trabalho terá, tem trabalho que tem resumo, depois introdução, depois desenvolvimento, depois conclusão, depois anexos. Ah, e referências bibliográficas. Depois eu falo disso para vocês. O que acontece aqui, ó? Apesar de eu não saber ainda as páginas que ficarão cada parte do trabalho, é interessante eu já deixar o espaço do sumário e ele já pré-montado para que eu possa só no final inserir a página que cada parte irá ficar, certo? Uma dificuldade que todo mundo que vai criar trabalho acadêmico tem no sumário é a questão da organização do mesmo, porque fica todo torto. Mas aí eu vou mostrar a vocês um segredo aqui que resolve essa questão. Ó, pessoal, vocês vêm aqui no menu Inserir, Tabela, clique embaixo, e aí vocês vão inserir uma tabela com 3 colunas, ó. O número de linhas depende da quantidade de partes que o trabalho de vocês tiver. Mas eu vou inserir aqui, deixa eu ver. Introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Só isso aqui eu vou colocar. Cliquei, pronto. A princípio, pessoal, vocês vão numerar as partes do trabalho. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. O alinhamento disso aqui tem que ser à esquerda. Eu já ensinei a vocês que é em página inicial, procura a parte de alinhamento. Detalhe, ó. Vocês vêm aqui nessa linha, pessoal, que separa as colunas. O cursor do mouse vai mudar, vocês seguram e arrastam até ficar bem próximo dos números que eu coloquei. Quais são as partes dos trabalhos? Introdução, desenvolvimento, conclusão e
referências bibliográficas. Esse texto aqui, pessoal, ele tem que ser alinhado à esquerda. Essa outra coluna vocês vão arrastar até ficar no cantinho aqui. Vamos dizer que eu já soubesse o número de página, o número de cada uma das páginas de cada parte do trabalho. Vamos dizer que a introdução começasse no 4, o desenvolvimento começasse no 6, a conclusão no 12 e as referências no 14. Ok? Aqui, depois do nome introdução, vocês têm que colocar uns pontinhos até o final aqui, até chegar no limite. Mesma coisa em desenvolvimento, mesma coisa em conclusão. Tem que ficar juntinho, mesma coisa em referência. Passou para baixo, apaga um. Pronto. Aí vocês me perguntam, mas professor, vai ficar aqui essa tabela feia desse jeito? Não, agora a gente vai esconder ela. Para a gente fazer aqui a tabela desaparecer, vocês têm que vir nesse quadrado que apareceu aqui, ó. Clica nele. Um quadrado aqui no canto superior esquerdo da tabela. E aí aparecem vários botões. Entre eles tem um aqui que tem o nome bordas. E tem uma seta do lado direito. Vocês vão clicar nessa seta. Vai aparecer um monte de opções. Vocês vão escolher sem bordas. Pronto, está feito o nosso menu. Todo alinhado de forma organizada. Eu poderia ter, deixa eu voltar aqui. Eu poderia ter encostado mais um pouco. Pessoal, a princípio é isso sobre editores de texto. Lembrando que ainda dentro das regras da BNT e principalmente sobre editores de texto tem muita coisa ainda, mas aqui são alguns pontos principais e que já dá para começar a fazer um trabalho de forma decente, de forma correta. Eu vou deixar uma pequena atividade no Classroom para que vocês possam responder baseada nas configurações que a gente aprendeu nessa aula, ok? É isso aí, um abraço para todos.